Olá, eu sou o professor Antônio Francisco Ramos. Na unidade 1, trataremos sobre o tema Pressupostos Sociofilosóficos da Educação, com ênfase no tópico Filosofia e Filosofia da Educação. O objetivo desta unidade é refletir acerca das origens, desenvolvimento e pressupostos filosóficos subjacentes às práticas educativas na construção, crítica e transmissão dos conhecimentos humanos. Assim, o que nós iremos estudar nesta aula? No entorno desse núcleo central, filosofia e filosofia da educação, nós buscaremos discutir, com base na literatura de referência da disciplina, os tipos de conhecimentos, processo do ato de filosofar, as origens da filosofia, as áreas de investigação filosófica e a filosofia da educação, enquanto um campo específico da filosofia. Então, um primeiro tópico a ser discutido nessa relação entre filosofia e filosofia da educação é entendermos aí um elemento comum, que é o conhecimento. Paulo Mexena, no seu texto Um Pequeno Esboço da Evolução do Ser Humano, no seu livro Sociologia da Educação, nos possibilita pensar: os seres humanos se adaptam ao meio para sobreviver ou adaptam o meio para viver? Nesse texto, Paulo Mexena nos chama a atenção para o fato de que o planeta Terra, por exemplo, data a sua existência a um período superior a 4 bilhões de anos. Né? Isso de acordo com as evidências das pesquisas geológicas. Né? Enquanto que a vida no planeta Terra ela já é um pouco mais recente, né? Em particular daqueles seres considerados como seres unicelulares, né? Cuja datação é de aproximadamente 3 bilhões de anos atrás. Entretanto, aqueles animais considerados superiores ou complexos, né, com uma, digamos, uma anatomia orgânica, né, multicelular, é de mais ou menos aí 70 milhões de anos atrás. Enquanto que o ser humano vem de uma descendência, né, temporal muito mais recente, de cerca de 3 milhões de anos atrás. Né? E nessa perspectiva evolutiva das espécies no nosso planeta, né, o ser humano se destaca pela sua ação na busca pela sobrevivência, né? Na medida em que ele assume uma postura ereta, né, diferentemente de outros animais, de outros seres vivos, como outros primatas, né, e passa a utilizar as mãos, e essa ação da postura ereta, o uso das mãos possibilita a manipulação de instrumentos, né? E essa manipulação de instrumento, consequentemente, vai contribuindo para o surgimento das ferramentas. Né? Então, essa capacidade de agir sobre o mundo que o cerca, gradativamente possibilita ao ser humano desenvolver uma atividade que hoje nós conhecemos como trabalho. E o trabalho consiste na ação de transformar a realidade do qual nós, seres humanos, nos inserimos. Né? Por meio do trabalho é possível Por meio do trabalho, né, é possível, então, desenvolvermos as nossas capacidades mentais e físicas, né, nas construções de tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Né? E tudo aquilo que gradativamente o ser humano passa a construir, ele passa também a acumular isso em termos de memória, né? E posteriormente a reproduzir, a transmitir por meio da linguagem. Então temos aí um outro processo de desenvolvimento humano que contribui gradativamente, né, para a construção do conhecimento. Né? Inicialmente um conhecimento ali relacionado ao seu processo de sobrevivência, na busca pela sua alimentação, no cuidado com os animais, né? E posteriormente um conjunto de outros domínios, né? Os seres humanos começam também a implementar, né? Como, por exemplo, o domínio sobre o fogo, o desenvolvimento de invenções como a roda, né? A manipulação dos metais, tudo isso vai possibilitando o ser humano acumular conhecimento. Né? Mas esse conhecimento se desenvolve não apenas para satisfazer essas necessidades mais vitais, né? De sobrevivência do ser humano, mas o ser humano também começa a indagar, a pensar, a buscar explicações sobre a sua realidade. E nesse contexto surge uma primeira forma de conhecimento, né? Uma consciência considerada como uma consciência mitológica, né? Conforme nós veremos um pouco mais à frente.
Então, a consciência mitológica, ou simplesmente consciência mítica, né, está ligada a um tipo de conhecimento que representa a condição de transcendência do ser humano para além do seu ciclo vital do conhecimento. Ou seja, aquele tipo de conhecimento que o ser humano adquire a partir da satisfação de suas necessidades de sobrevivência. Nesse caso, podemos entender o mito, conforme Aranha, né, como um tipo de compreensão intuitiva da realidade, entendendo por intuição um tipo de conhecimento que é imediato, né, que dispensa argumentos e fundamentação. Ou seja, são tipos de compreensões sobre as realidades que estão fundamentadas sobre as crenças, né? E dessa forma são aceitos, né? Sem nenhuma discussão, e são transmitidos pela tradição cultural, né? Muitas das vezes com um forte apelo sobrenatural, ou seja, um apelo às explicações divinas, né? Como forma de entender, de compreender os fenômenos. Já o senso comum, né, é um tipo de conhecimento herdado por um grupo social cujas experiências fecundas continuam sendo levadas a efeito pelos indivíduos de uma comunidade, né? Não se trata de um conhecimento inferior, né, como alguns poderiam supor, desde que as pessoas saibam reelaborar a herança recebida, transformando o senso comum em bom senso, né? Desse modo, a gente pode destacar, ainda conforme a Aranha, né, que o senso comum apresenta algumas características, né? Por exemplo, é um tipo de conhecimento fragmentário, difuso, ametódico e assistemático, né? E que, no primeiro momento, o que é herdado, né, não é questionado, né, assim como um mito. Né? É um tipo de conhecimento cujas bases, né, das explicações elas não são checadas. Né? Então, cabe, nesse sentido, ao bom senso, né, retomar criticamente os saberes e os valores que são recebidos para adequá-los ou transformá-los a partir da análise das novas situações vividas. Portanto, o senso comum é um tipo de conhecimento que orienta as nossas ações. E é um tipo de conhecimento que converge para dentro de si as diversas formas de conhecimento, porque a partir dele, dessa forma de conhecimento, é que nós também, inclusive, construímos os nossos esquemas de ação para resolver os principais problemas do dia a dia, né, os problemas do cotidiano. Um outro tipo de conhecimento é a ciência. Né? A ciência, conforme Aranha, é uma conquista relativamente nova para a humanidade, né? Visto aí que o seu surgimento se dá por volta aí do século 17, né? Depois de Cristo. E conforme o Paulo Mexena, né? A gente pode trazer aqui como um complemento à discussão de Aranha e também de Mariana Chauí, né? A ciência ela dá origem a uma linguagem diferente aos outros tipos de conhecimento, né? Justamente porque ela busca desenvolver desde sua origem, né, uma linguagem objetiva que tenta evitar ao máximo as ideias e conclusões ambíguas. Né? E para isso ela vai ter um método próprio, né, que é um método científico baseado nas observações do fato, né, dos fatos, da realidade, a decomposição, ou seja, a análise dos fatos, para que possa então estabelecer uma compreensão, né, uma síntese, né, a partir do reordenamento desses fatos, né, buscando então explicações ou generalizações acerca da realidade estudada. Né? Então, aqui é uma perspectiva, né, de uma ideia de ciência muito presente ao seu nascedor, em que a própria ciência em si, com o passar do tempo, né, deixa de ser pensada no singular e, por conta, né, da sua diversidade de campos de investigação ou investigações, é possível se falar em ciências, por exemplo, né, trazendo inclusive implicações para o desenvolvimento do seu método, né, que não apenas sintetizado, né, ou centrado, melhor dizendo, nas explicações de cunho matemático. Né? A exemplo do que nós podemos falar hoje na possibilidade de pesquisas, né, com abordagens quantitativas, qualitativas ou da combinação entre elas. Um outro tipo de conhecimento é a arte. A arte é uma busca de compreensão intuitiva sobre a realidade, assim como é o mito. Né? No entanto, a arte, né, ela busca a compreensão do mundo por meio da construção de sentidos, né, sem necessariamente recorrer a conceitos logicamente organizados.
mas por usar recursos, né, que falam ao sentimento e à imaginação, como supõe também Aranha, né, em seu texto. Assim, o artista, né, por meio dos objetos concretos, né, ele é capaz de intuir a realidade de forma original, né, provocando naquele que foi a obra de arte, né, igualmente por meio dos seus sentidos, uma nova interpretação da experiência vivida. Há exemplo dessa figura central que compõe essa apresentação, né, na tela de Débora Sofia, denominada de 12 Olhos. Né. Débora Sofia é uma aluna do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, né, do campus Teresina Sul, e frequenta o curso de modas. Né. Então, por meio daqui a gente pode ver uma leitura da realidade a partir, né, dessa expressão que é plasmada, né, que foi plasmada por forma de grafite, né? A imagem feminina de identidade negra com múltiplos olhares, né? Que a artista aí nos tentou passar e que caiu muito bem aqui na nossa explicação sobre a realidade. Nesse sentido, a criação dessa linguagem, né, exige a imaginação como elemento de mediação entre o vivido e o pensado, né? E daí se constitui, né, como um elemento importante para a construção da realidade o pensamento cuja base, né, lógica de organização, é a de natureza analógica. Né? Por fim, podemos falar da filosofia, né, que é o tema central enquanto conhecimento a ser explorado aqui na nossa aula. Aqui nós temos um ponto comum do ponto de vista de uma acepção semelhante, né, sobre a filosofia, que é compartilhada por Aranha, por Chauí e também por Mexena. Né? Ao considerar que a filosofia é um tipo de conhecimento, por exemplo, né, que busca interpretar a realidade tanto do ser humano, a si mesmo, né, como também da realidade em que a gente se insere, por meio vamos dizer, de uma atitude racional, né? Por meio de uma atitude reflexiva, de questionamento da realidade, né? Numa luta de buscar descobrir o porquê das coisas, né? E a possibilidade também de modificar a ordem, né? A partir da busca dessa movimentação na busca por respostas, né? Então, a filosofia, ao mesmo tempo, em que ela questiona todas as outras formas de saber, negando e posteriormente gerando uma argumentação que fundamenta, né, a apropriação e a explicação das outras formas de conhecimento, né, ela constitui um campo próprio, né, e aí também uma diversidade de possibilidades de abordagem, conforme a gente vai discutir com maior detalhe. Assim como a figura 12 Olhos, né, de autoria de Débora Sofia, que é fruto da imaginação, mas que se cristaliza na nossa realidade, possibilitando o estabelecimento de analogias, né? As diversas formas de compreender o mundo, conforme nos aponta a Aranha, né, nos seus estudos, né? Nos possibilita também aí um leque de possibilidades de compreensão sobre a realidade, né, que não se exclui, né, porque elas coexistem no nosso cotidiano. Por exemplo, né, no cientista, com elaborado conhecimento numa área específica, a exemplo da física, não deixa de usar o senso comum na vida cotidiana, quando empiricamente educa o seu filho, ou ainda ao recorrer à filosofia para analisar os fundamentos de sua ciência. Né? Assim como uma pessoa religiosa se aproxima de seu Deus pela fé, mas também pela busca da filosofia, né? Ou seja, busca na própria filosofia, né, a justificação racional da existência do Deus em que ele deposita a sua fé. Né? Assim acontece também com o artista, né, cuja percepção sensível sobre a realidade, sobre o mundo, né, coexistem com as demais formas de conhecer. Né? Então, os conhecimentos, todos eles são importantes e necessários para que o ser humano possa garantir não só a sua sobrevivência de um ciclo vital, mas a condição da sua vida enquanto um ser de natureza cultural.